Galerinha do 8º ano do Centro de Estudos Alfa e Ômega, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina Geografia. Hoje, nós iremos dar continuidade ao 4º capítulo do teu material didático, que é intitulado As Desigualdades no Mundo Atual. Mas estudaremos hoje os diferentes sistemas econômicos e políticos e dando uma ênfase ao sistema econômico-político capitalista, que estão nas páginas 396 a 402 de teu livro didático. Então, de posse do teu material didático, vamos dar início hoje à nossa videoaula. Ok? Então, acompanhe a partir desse momento comigo. Nós sabemos que há dois sistemas econômicos e políticos no mundo, que são os principais. O capitalista, que é o vigente na maioria dos países, e o socialista, que está presente em 3 países. China, Cuba e Coreia do Norte. O restante dos países, todos eles são de sistema oficialmente capitalista. Por isso é que a gente vai dar ênfase agora ao sistema capitalista em primeiro lugar. Na próxima videoaula, sistema econômico e político socialista. Então, sistema econômico e capitalista, econômico e político capitalista, ou sistema capitalista, suas características. Temos aqui 6 características: a propriedade privada dos meios de produção, que é a posse das empresas, das fábricas, das agências bancárias, o controle do comércio, que é feito por uma minoria, que é denominada de burguesia, empresários, comerciantes e fazendeiros. E que também é um conjunto, que é denominado de burguesia. Ou elite, como assim conhecemos no território brasileiro. Outra característica é o trabalho assalariado. É a venda do trabalho, da força intelectual ou da habilidade física artesanal de uma pessoa que é contratada para realizar um trabalho, uma atividade. Então, em troca dessa intelectualidade, dessa força física, dessa habilidade, ele acaba recebendo em troca o que a gente chama de salário. Então, é o trabalho assalariado. Ok? Terceiro, divisão de classes. Há duas classes no sistema capitalista. A classe dos patrões e a classe dos empregados ou operários. Há uma divisão de classes. Os donos dos meios de produção e aqueles que vão trabalhar nos seus meios de produção. Ok? Temos também a produção para o mercado, ou seja, é todo um desenvolvimento para o quê? Para produzir, extrair a matéria-prima, industrializá-la, distribuí-la nos centros comerciais diversos, porque ela vai ser o quê? Consumida. Então, a produção toda ela é direcionada para o mercado com o objetivo de quê? De obter capital e lucro com essa produção. A quinta característica aqui é a divisão social do trabalho. Você vai ter lugares onde vai ter uma extração da matéria-prima, outros lugares que vão industrializar essa matéria-prima, que são as fábricas, e os lugares onde vão ser comercializadas, lojas, supermercados, e etc. Então você tem aí o que a gente chama de divisão social do trabalho. Cada lugar vai ter a sua função. E por fim, a divisão internacional do trabalho, a famosa DIT, que é o quê? Que é uma divisão entre os países. Tem país que vai só fornecer matéria-prima. Tem um país que vai trabalhar com a industrialização, transformação dessa matéria-prima. Tem país que vai se responsabilizar só por fazer o comércio dessa matéria-prima. E tem países que vão realizar as 3 etapas ao mesmo tempo. Essa DIT, ela surge lá na DIT colonial, que a gente vai trabalhar agora quando a gente for ver as etapas do capitalismo, ou fases do capitalismo. Ok? Então, vamos dar continuidade. Temos aqui,
uma característica do capitalismo, né, controlando, né, a burguesia controlando todas as produções globais, né? Isso aqui é uma charge famosa, ok? Presente também em vários outros informativos, livros didáticos, né, jornais, etc. Né? Ok? Tem mais de 50 anos essa charge. Aí as etapas do capitalismo, né? Temos aqui o capitalismo comercial e do lado logo o capitalismo industrial. O capitalismo comercial ele surge ali por volta do século XIV, XV e XVI, com as grandes navegações. Ele é também denominado de pré-capitalismo, né? Nesse período aí é que o continente americano ele foi ocupado, né, pela exploração europeia, né, as grandes navegações. E aí também se diz que começou a famosa globalização, né? Nesse período aí você tinha os países metrópoles e os países colônias. Os colônias forneciam matéria-prima, porque eram explorados pelos países metrópoles, e os países metrópoles, eles transformavam essa matéria-prima, né? Eles realizavam o que a gente chama de manufatura, que era o trabalho artesanal, para comercializar esse produto, principalmente na Europa, né? Isso que se diz que a matéria-prima, né, a cana-de-açúcar, as especiarias, né, os metais preciosos eram extraídos dos países colônias e os países metrópoles eles comercializavam, né, ou transformavam esses produtos em joias, né, em louças, armas, né, roupas, etc. e comercializavam, né. Daí os países se desenvolverem, né, os países metrópoles se tornaram os países desenvolvidos e ricos da atualidade, e os países colônias explorados serem os países subdesenvolvidos ou pobres da atualidade, né? E o famoso mercantilismo, que fortalecia o Estado, né, e enriquecia cada vez mais a burguesia e as monarquias da época. Okay? Aqui o capitalismo industrial, ali pelo século XVIII, aproximadamente, né? A substituição do trabalho artesanal do homem pelas máquinas, principalmente a indústria de alimentos e a indústria têxtil de tecidos, a máquina de fiar e a máquina de tear, né? Utilizando como energia o carvão, principalmente o carvão vegetal com o desmatamento da floresta, né? Então, aí a inovação com a máquina a vapor, né? É uma tecnologia que vinha avançando, mas que trazia muita degradação ambiental e também muita exploração do trabalho na Europa, né? Principalmente, não só dos homens, mas das mulheres e das crianças, com trabalhos ali que iam de 12, 14, 16 horas diários, trazendo muito desemprego no campo, né? Porque a população migrava para a cidade, né? Muita concentração de terra já, política dos cercamentos, principalmente na Inglaterra, né? E ali uma grande exploração desse trabalho no século XVIII. Ok? Dando continuidade aí, né, nós temos aí, né, uma realidade no capitalismo industrial que vai trazer modificações e alterações. A partir da Revolução Industrial, a Europa, em primeiro lugar, Inglaterra, onde surgiu o capitalismo industrial, que se espacializou para os países vizinhos, França, Itália, Alemanha, né, Holanda, né, e demais países europeus no século XVIII, e no século XIX chegou aos Estados Unidos, e a partir do século XX essa revolução ela vai se concentrar em alguns lugares de outros continentes, né, chegando ao Brasil aqui, mais precisamente a partir da década de 50, 60, já no governo do presidente Juscelino Kubitschek, né, assim como em outros países da América Central e da Ásia, né. No início do século XX, se industrializou, por exemplo, o Japão, né, que é o segundo país mais rico do mundo. Ok? Então, dando continuidade agora, aqui, no nosso próximo slide, né, nós temos aí, né, a terceira fase, né, do capitalismo, que é o capitalismo financeiro. Esse capitalismo financeiro aí, ele é a segunda fase da Revolução Industrial. É um capitalismo onde vai surgir as grandes agências bancárias, vai surgir os monopólios, oligopólios, as grandes empresas globais que conhecemos hoje. Elas vão surgir durante o capitalismo financeiro no século XIX. Né? E no mesmo período vai haver a segunda Revolução Industrial.
Essa segunda revolução industrial, que ela combina a descoberta da eletricidade, né? O desenvolvimento da ciência. A ciência ela vai se unir à atividade industrial, vai começar a se unir, vai começar a ser importante, né? O estudo científico e o método para a produção. O motor a combustão, que é o motor de carro, de aviões e navios, também vai ser descoberto nessa segunda fase. Vai haver aqui também o surgimento das bolsas de valores, que são sociedades anônimas, onde você comercializa, compra e vende ações de empresas, compra e vende imóveis. É um mercado aberto, né? E aonde vão surgir várias empresas no mundo e que estão presentes até os dias atuais. As bolsas de valores vão se espalhar praticamente por todos os países capitalistas, principalmente os ricos e desenvolvidos e aqueles que são considerados hoje subdesenvolvidos e emergentes. Um exemplo, o Brasil, né? Aqui nós temos a quarta fase do capitalismo, que é o capitalismo técnico, científico e informacional, que é o atual. Ele começou depois da Segunda Guerra Mundial, 1945, com a descoberta do raio laser, com a descoberta da bomba atômica e também com o aprimoramento da eletroeletrônica e da informática, né? E veio se desenvolvendo com o aparecimento da internet, agora com a robótica, a biotecnologia e a tecnologia aeroespacial, né? Então esse evento aí, nós já estamos vivenciando há praticamente 75 anos, né? É o período agora da informação instantânea, imediata, né? Da circulação intensa de capital, mercadorias, pessoas, interdependência entre os países, né? Onde a crise de um país afeta vários países, por causa disso que nós denominamos hoje de globalização, que para alguns especialistas, né, o mercado ele deve ser liberto, o Estado não deve se envolver na economia, não deve regular a economia, deve deixar a economia por conta das grandes empresas, né? Então, o Estado ele não deve impor impostos, leis trabalhistas, né? E para outros especialistas, o Estado ele deve se envolver sim, porque ele é importante para regular a economia e para controlar as empresas. E dá como exemplo a China, que é o país que trabalha hoje uma regulação do Estado. O Estado ele regula a economia, ele é socialista na política e é capitalista na economia. E segundo muitos especialistas, será a potência do novo agora, desse século 21. A partir de 2050, muitos especialistas dizem que a China ela ultrapassará os Estados Unidos, porque ela já é a segunda maior economia do mundo, né? Então ela é exemplo do Estado regulando a economia, né? Enquanto que outros fazem a pressão, outros especialistas, para que o Estado deixe de regular a economia e deixe nas mãos dos capitalistas. Então, queridos, a gente está concluindo a nossa videoaula de hoje, tá? E aqui nós temos a nossa atividade das páginas 401 e 402 para você fazer com calma em casa. O professor Kleber mais uma vez agradece a tua presença, deixa um grande abraço, agradece aos pais e responsáveis por estar motivando vocês e deixa o convite para a nossa próxima videoaula. Tchau, queridos!